Então aqui eu vou no meu VS Code aqui, ó. Se eu vou abrir pasta, certo? Ele vai perguntar aqui qual a pasta que eu quero, eu vou clicar em música, certo? Eu vou clicar aqui nessa pasta ETE, selecionar, e ele vai abrir isso aqui pra mim, tá vendo? Eu posso clicar aqui simplesmente novo arquivo, Java, mas vamos tentar fazer para aquele passo a passo. Create, aqui ó, Create Java Project. Vou selecionar esse primeiro. Aí ele pergunta, selecione qual é a pasta que você quer colocar, você seleciona a pasta que você deseja. Input a Java Project Name, e depois Enter. Projeto 1, e depois Enter. Ele me deu outra pasta do VS Code. Aí ele criou o projetinho aqui, ó, app.java. Essa daqui é a classe principal. Todo programa Java tem que ter essa classe principal para poder rodar os arquivos, certo? Que é a classe main, certo? Ele chamou aqui de app, é porque é o VS Code que faz isso, tá? Mas eu poderia mudar isso aqui, ó. Quando você muda isso aqui, você tem que mudar isso aqui também. Às vezes o VS Code, quando muda isso aqui, ó, ele já muda automaticamente aqui pra você. Então eu vou dizer que essa aqui é a classe principal. Eu seria a classe main aqui, certo? Tem um método main. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui assim, ó, principal. Aí ele já mudou aqui, tá vendo? Vamos ver se tá funcionando aqui. Pra funcionar tem que imprimir, tem que executar esse print aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Pronto, funcionou, tá vendo? Hello Fab funcionou. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas classes. Quando eu executei aqui, ó, botei para executar, ele criou isso aqui, ó, class, tá? Isso aqui é uma espécie de binário. Mas o mais importante aqui é isso aqui, o principal.java, certo? Aí vamos criar dois objetos. Vamos criar duas classes e dois objetos, duas classes com vários objetos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma classe chamada aluno. Veja, essa aqui é a classe principal, a classe aqui de execução. Eu vou criar uma classe de estrutura. Aí vou clicar aqui, ó, SR, e vou clicar aqui, ó, novo arquivo. Aí vou fazer assim, ó, aluno.java, e vou dar um Enter. Aí o VS Code já sugeriu aqui, ó, tá vendo? Que eu criei uma classe, ele já ajudou. Se ele não tivesse ajudado, aí eu teria que fazer em branco aqui, ó. Criei a classe aluno, arquivo aluno, né, classe, e teria que digitar isso aqui tudinho, ó, public class, certo? Para poder criar a classe aluno, beleza? Para agilizar, a classe aluno vai ter o seguinte, uma string nome. Todo aluno tem que ter um nome, beleza? Int idade. Todo aluno tem que ter uma idade, int matrícula. Todo aluno tem que ter uma matrícula, certo? Um nome é texto, idade é um número, por isso que é inteiro, beleza? Então tá criada aqui a classe aluno, beleza? Isso aqui é uma classe de estrutura, certo? E essa aqui, ó, que tem o método main, é uma classe de execução, beleza? Aí eu já criei a classe aluno, é como se fosse uma forma de bolo. A forma é o que dá forma. Qual é a forma? Eu digo como é que vai ser o objeto criado, né? A forma é algo que diz como é que vai ser a forma do bolo criado, certo? Vou clicar aqui em principal, aí eu vou fazer o seguinte aqui assim. Já que eu criei a classe aluno, a forma para criar o objeto aluno, agora eu vou criar o objeto aluno. Para criar o objeto aluno, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó, aluno, pessoa 1, new aluno. Pronto. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo assim, ó, a partir da forma da classe, que é a forma aluno, eu quero criar um objeto pessoa 1, certo? E colocar os atributos, né? Vamos lá, vou fazer assim. Pessoa 1 tem nome, certo? Vou colocar aqui Júlio. Pessoa 1 tem, vamos ver aqui, pessoa 1 tem idade, né? Aluno tem que ter nome, idade e matrícula. Aí eu coloco aqui, ó, idade, né? Idade, colocar 41. E o outro é a matrícula, né? Matrícula. Pessoa 1 tem que ter matrícula. E vou dizer a matrícula dela, certo? A matrícula dela, como eu coloquei aqui, é do tipo int é número inteiro. Se eu colocar aqui um A, um Q, ele já dá erro, porque como é inteiro, não pode ter letra. Beleza? Então eu criei então, o que eu criei aqui, ó, a partir da forma da classe aluno, eu vim aqui no método principal e criei um objeto aluno, né? Pessoa 1 aluno. Aí eu posso criar outro objeto a partir da classe aluno. A partir da classe aluno eu posso criar outro objeto. Então eu vou botar o pessoa 2, certo? Eu tenho que mudar isso aqui também, ó. Certo? Aí pessoa 2 vai ser Maria. Vou botar 21 e outra matrícula. Beleza? Aí a partir da classe aluno, da forma aluno, eu criei dois objetos, pessoa 1, pessoa 2, né? A pessoa 1 tem o nome de Júlio, pessoa 2 tem o nome de Maria. O que é isso aqui? Ó? Aluno, pessoa, new aluno. Eu estou instanciando a criação do objeto. Então estou sinalizando que eu vou colocar aqui o objeto, né? Beleza? Eu posso criar outra classe também. Eu posso vir aqui, ó, novo arquivo, fazer assim, ó, professor.java.
Aí eu criei uma nova classe chamada professor. Aí o VS Code já fez aqui, ó. Tá? Isso que é público para que outras classes, principalmente a principal, possa ver, possa ser ver em outros lugares aqui. Bota público, o professor explicou isso, né? Aí vem a classe professor. Professor, aqui é a forma, né? A forma que os objetos professores vão ter. Todo professor tem que ter um nome, né? Um nome, uma variável nome, tem que ter uma idade, int, idade, e tem que ter uma matrícula, né? Int matrícula, e tem que ter também, sabe o quê? Doble salário, beleza? Pronto, então eu criei uma classe professor e disse que a forma dele, ele tem que ser feito assim, certo? Aqui não é o objeto, aqui é a classe professor, aqui é a forma professor, e com a forma professor, com a classe professor, eu vou criar o objeto professor na minha principal, certo? Para agilizar, eu vou fazer o seguinte, copiar, vou colar, aí eu posso colocar assim, ó, pessoa 1, pessoa 2, vou colocar pessoa 3, por enquanto eu vou colocar pessoa 3. 3, certo? Só que aqui não é aluno, aqui é professor, certo? Aqui é professor, por quê? Porque eu estou criando a partir da classe professor. Aí boto professor. Professor, certo? Porque eu estou criando um objeto do tipo professor. Não é um objeto do tipo aluno, ou seja, não é um objeto, esse aqui não é um objeto criado a partir da classe aluno, certo? É um objeto criado a partir da classe professor, certo? Inclusive o professor tem salário, coisa que o aluno não tem salário, tá vendo? A classe do aluno não tem salário, mas o professor tem salário, então vou ter que vir aqui, ó. Professor, pessoa 3, nível professor, pessoa 3 tem um nome, vou colocar o nome de Marcelo, vou dizer que tem 50, vou colocar a matrícula aqui, professor, certo? E professor, que é a pessoa 3, ponto, salário, né? Salário eu não posso colocar letra, né? Porque ele vai dizer que tá errado. Salário eu vou colocar assim, ó, 6 mil. Pronto. Então eu criei 2 objetos do tipo aluno e um objeto do tipo professor, certo? Eu posso criar outro objeto do tipo professor. Vamos dizer assim, vamos colocar pessoa 4, pessoa 4, pessoa 4, pessoa 4, certo? Certo? Então aí eu criei aqui, ó. Eu criei a partir da classe aluno, da forma de bola aluno, eu vim aqui no método principal e criei um objeto chamado pessoa aluno, certo? E dei um nome para esses campos. Aí criei outro também, ó, tá vendo? Pessoa aluno 1, pessoa aluno 2, então criei 2 objetos a partir da classe aluno. E criei 2 objetos, certo? A partir da classe professor, tá vendo? Então, eu posso, para não ficar aqui igual, eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, ó, certo? Para diferenciar do aluno, eu vou colocar assim, ó, colaborador. Colaborador 1. Certo? Aí vem 2 objetos do tipo aluno, criado a partir da classe aluno, certo? E 2 objetos professor, criado a partir da classe professor, certo? Essa classe aqui que contém o método main é uma classe de execução, certo? Onde eu vou imprimir as coisas, vou executar as coisas. E essa aqui é uma classe de estrutura, certo? Uma classe que faz a forma do bolo, por assim dizer. Tem várias formas de se fazer essas coisas, mas essa é uma que eu achei bem simples. Beleza? Aí se eu quiser imprimir um objeto, como é que eu imprimo na tela um objeto? Como é que eu imprimo um objeto na tela? É só fazer aquele negócio, ó. System.out, aí bota o texto aqui, nome. No Python seria a vírgula aqui, né? No Python seria uma vírgula, mas no Java é um mais. Certo? System.out, pessoa 1.nome. Pessoa 1.nome tem que sair Júlio, certo? Aí posso imprimir um objeto. Aqui eu tenho idade. E o outro é matrícula. Pessoa ponto idade, matrícula. Fecho aqui, certo? Aqui eu tenho que estar alinhadinho assim. E vou mandar imprimir.
que eu imprimi, tá vendo? Nome, julho, 41 e a matrícula. Esse aqui é aquela variável aqui primeiro, esse daqui, ó, tá? Esse aqui não faz parte do objeto, esse aqui é só um print normal, os objetos são esses. Beleza?